Muito bem, seguindo com Café com Teologia, que hoje só faltou o café. Não, mas tá tudo bem, eu tô de dieta. Muito bem, e a gente falava então que o crente pode participar da política desde que ele não se dilua na sua cristianidade, que ele não se dilua nas suas convicções cristãs, Sim. que ele não se dilua no seu comportamento cristão, Sim. em favor de suas necessidades ou de suas conveniências políticas. Sim. Não é isso? Muito bem. Agora, quando o texto bíblico diz para a gente assim, que nós não devemos nos envolver com as coisas desse mundo, mas pensar nas coisas que são do alto, não está querendo dar um sinal de que nós não devemos nos envolver na política, nas coisas do mundo? Não, ele não está falando isso. Ele está falando que nós não devemos nos envolver com a malignidade do mundo. Porque se assim fosse, a igreja ficaria parada, circunspecta, fechada, né, para si mesmo. E, na verdade, no mosteiro, o mosteiro e o termo, inclusive, eclesia, não é os chamados para dentro, são os chamados para fora. Então, o exercício... Não, estão trancados aqui dentro. Nós temos essa bipolaridade, né, essa dicotomia, que existe dentro de nós cristãos do mundo e a igreja, ela nos complica bastante, porque quando Jesus Cristo está mencionando isso, quando Paulo alerta também, sobre o apóstolo Paulo alerta, e a igreja, os apóstolos, na sua grande maioria, alertam sobre os riscos do mundo, está sobre aqueles riscos da malignidade do mundo. É verdade. Eu vou dar um exemplo claro de uma pessoa que se relacionou com a sociedade e não se deixou levar por ela. Reverendo Erasmo Braga, que é nome de uma avenida. É o nome de uma rua lá no centro da cidade. Ele é pastor fundador da Igreja Presbiteriana de Niterói, foi um professor, foi fundador da Academia Paulista de Letras, foi fundador de vários eventos voltados à educação, escrevia para o Jornal O Dia, depois veio ser o Jornal O Dia, na virada do século. Era um homem altamente cosmopolita, fazia viagens exteriores, se comprometia muito com o estudo e com a compreensão, e foi um homem de Deus em tudo que ele esteve. Então foi um homem respeitado pela sua postura dentro da sociedade e que espelhou o evangelho a partir dos seus passos. A gente tem um certo desafio como igreja de não sermos os homens apenas do discurso. Eu acho que a igreja hoje, o mundo não está mais precisando do que a igreja fale. A igreja pode continuar falando. O mundo está pedindo à igreja que ela haja como igreja. E a identidade da igreja, essencialmente a identidade da igreja, está lá no livro de Atos, quando o que eles faziam, não apenas o que eles falavam, mas o que eles faziam, dava a eles um destaque em meio a toda a população. As pessoas olhavam para esse grupo de outras pessoas, sentiam-se simpáticas a elas, e que até então era tido como uma extensão do judaísmo, e começa a chamar do grupo do Cristo, dos cristãos. O termo cristão não foi feito, não foi alcunhado, não foi criado por cristãos. O termo cristão foi criado por aqueles que estavam lá fora e observaram os atos desses homens como sendo nada mais, nada menos representação dos Cristos. Representação do que eles falavam. Agora, foi bom você ter falado sobre isso, porque uma coisa me passou aqui na cabeça, agora é importante. O próprio Senhor Jesus também teve uma atitude política correta durante todo o tempo que esteve aqui. Porque se você pensar direitinho, os romanos só chegaram nele porque ele foi caluniado pelos fariseus. Exatamente. Se não fosse isso, os romanos sequer notariam a presença de Jesus, senão como o Jesus que cura o servo do centurião. O lavar as mãos de Pilatos é um símbolo do Império Romano, dizer o seguinte: olha, não vou me envolver nessa há uma injustiça aqui e eu não quero pactuar isso. Até porque a esposa de Pilatos, se vocês não sabem, que também era Mônica, né? Porque também era Mônica e botou aqui, eu não me chamo Mônica. Não, porque a mãe de Agostinho era Mônica. Então, tá, alguns chamam de Cláudia. Olha onde é que está a cabeça do professor. Ele está falando disso, ele lembrou que a mãe do Agostinho, que é o cara que escreveu o livro que ele está lendo,
chamava-se Mônica. Sabe qual é a chance de eu saber de uma coisa dessa? Zero. Mas aí, alguns dizem que o nome da mulher de Pilatos era Mônica, outros dizem que era Cláudia, mas assim, o importante nesse processo todo é que ela sonha com isso. É que ela se achega à mensagem de Cristo, não só apenas pela questão do sonho, mas ela percebe da injustiça que seria feita. Agora, Cristo era político. Por que ele era político? Não é esse político que está aí, mas a atitude de Cristo colocava num estado social, aos saduceus principalmente, um questionamento à atitude desses como religião dentro de Jerusalém. Então Jesus está dizendo para eles que existe um reino acima deles e que e fala isso para Pilatos também, e fala isso para Pedro também, quando Pedro vai e retira o ouvido de Malco, retira a orelha de Malco, Jesus diz, olha só, não é por espada nem por lança, não. O meu reino é outro. E quando chega para Pilatos, e Pilatos diz, és tu, filho, és tu o rei dos judeus? Eu falo, tu dizes. O filho de Deus, tu dizes. Não está vendo que eu posso tirar você daqui? Se você não tivesse poder do alto, não me teria, exatamente. Então, toda essa conduta de Cristo é uma conduta dentro da sociedade. Aí, olhando para a razão mais secular do dia a dia, é também uma cultura política, porque é uma cultura que diz o seguinte, olha, a cidade pode se ajeitar por meio do reino. Não é à toa que Platão, ele vai escrever sobre a cidade e ele vai dizer que, para ele, a democracia é o melhor dos pelos. E não é à toa que a escatologia nos projeta para uma visão de futuro dentro de uma polis. Sim, porque ninguém pode esquecer qual é a nossa esperança, esperança de céu, né? A nossa esperança de glória, nossa esperança de uma vida outra, em ruas de ouro. Sim, né? sim, onde o ouro, na verdade, é o que não presta. O que está querendo dizer é o seguinte, numa polis. Sim. É no lugar onde nós vamos conviver. Todo Exatamente. Lugar onde há convívio vai demandar política. Porque ninguém convive sem política. Exatamente. Quando Platão está explicando a cidade, ele vai dizer que a melhor cidade é aquela organizada pelos aristos. Quem são os aristos? Os sábios, aqueles que têm inteligência para fazê-la. Aí Agostinho, que foi um neoplatonista, vai escrever a Cidade de Deus. Ora, se lá para Platão, o principal eixo de controle da cidade está no grande sábio, para Agostinho, o eixo principal de coordenação de todos os elementos possíveis políticos na relação humana é Deus. Com probidade e justiça. Então, e o que acaba? Aí vocês pessoas falam, mas Agostinho está fazendo teologia. Sim, ele está fazendo teologia, mas ele também é considerado por muitos o primeiro filósofo político. Sim. Só se vai pensar em filosofia política depois com Maquiavel. E a obra de Maquiavel, ela é muito mais pobre do que a obra de Santo Agostinho. Muito bem, professor Armando José, quer dar uma última palavrinha para o pessoal? Você tem 30 segundos para fazer isso. Então vou lá. Ih, rapaz, trabalho difícil. Já tem 15. Essa nossa discussão aqui, ela serve para a gente como um alerta de como nós produzimos o nosso ato político, o homem político que Aristóteles fala tanto. Exato. O homem que se relaciona. Como é que você é dentro do trabalho, como é que você é com seus amigos, como você é dentro da família. Você é alguém que quer enfiar o evangelho garganta abaixo de alguém, ou você quer ser reconhecido a partir de uma relação do Cristo em você com o outro? Influente e contagiosa. Exatamente. A gente sempre fala isso, né, Jean? Qual é a melhor forma de ser um cristão na cidade? É sendo um bom cidadão. É sendo um homem que tem uma relação sadia, uma mulher que tem uma relação sadia com as leis, sadia com os direitos, sadia com os deveres, que pode ter, sim,
um objetivo político. O que ele não pode ter é a ambição da política. Esse processo nos desgasta, nós tiramos Deus do núcleo da nossa vida, colocamos os nossos interesses ali e a partir daí nos tornamos déspotas, porque vamos tratar o outro segundo a nossa vontade. E quando a gente fala da nossa vontade, a gente está arrebentando conosco e com os outros. E é mais um termo para você guardar, déspota, depois o professor Armando explica também. Tirando. Fora o tribuno da semana passada, né? Que foi uma brincadeira, tribuno. Muito bem, minha gente, nós vamos chegando ao final do nosso programa. Essa não! Essa não!